Olá a todos, sejam bem-vindos ao Sala Days Podcast, episódio número 7. Como sempre, o meu nome é David Rosado. O meu convidado esta semana é o Rafael Rodrigues, também conhecido por Puto Rafa, por Panquecas. Ele é das pessoas que eu conheço há mais tempo na cena hardcore. Ele é o baixista original de Pointing Finger, tem estado ativo desde essa altura, desde os finais dos anos 90, ou a marcar concertos, ou a ter 1001 projetos, seja de hardcore, de punk, de rock, de sei lá. Esta foi a primeira conversa que eu tive, o primeiro episódio que foi gravado com um gravador, ou seja, face to face. E acho que correu bastante bem. Acaba por ser mais fixe do que gravar através do Skype. E entretanto eu também já adquiri um gravador, por isso sempre que houver oportunidade vou dar prioridade a gravar um episódio com o gravador em vez de ser com o Skype. Espero que curtam o episódio. Antes de passar à parte da conversa, fica aqui uma música dos Modern Problems, chamada No Regrets for Our Youth. Eu editei esta demo em cassete pela Salad Days Records. Infelizmente já não há cópias. Este é também o primeiro episódio em que não fiz nenhum script, porque muitos de vocês diziam que eu parecia um bocado um robô e parecia que estava a ler, porque estava realmente a ler. Por isso, aguentem com os as e os mas vocês é que preferem assim, não é? Ou então não. Fiquem então com a malha dos Modern Problems. A seguir a conversa com o Rafael. Espero que curtam. Até já! Então, Rafa, está-se bem? Vamos lá tentar aqui fazer o nosso episódio, o primeiro episódio assim presencial aqui do Sala Days Podcast. Eu começo sempre aqui o podcast, nestes episódios, pelo menos nos primeiros, a perguntar ao pessoal como é que começaram a ouvir
cenas de punk e hardcore, e eu já sei mais ou menos a tua história, mas o pessoal não sabe, e para quem não sabe, conta lá por que altura é que foi e como é que isso aconteceu. Opa, é óbvio que saibas a história porque foi um bocado à tua pala e à pala do pessoal da nossa turma na altura, um gajo começou. Opa, pois para mim a música mais alternativa que eu comecei a ouvir foi na altura os NoFX, era o punk rock, na altura da Afonso, e para mim não havia nada mais pesado ou mais rápido que aquilo. NoFX Isso para é mim... no secundário. Sétimo ou nono, mais ou menos. Sim, exatamente. Depois foi na altura que entrei para o liceu, já te conhecia a ti, o Diogo e o Rafa, mas foi na altura que um gajo começou a ter uma ligação mais próxima, e foi na altura que comecei a ver o pessoal com o X na mão e aquela cena toda, comecei a perguntar o que é que era aquilo, falaram do Straight Edge, e foi aí que eu descobri as primeiras bandas de hardcore, que se não me engano a primeira foi X-Ato, não te quero mentir, mas acho que foi por aí, foi logo o primeiro contacto que eu tive com o hardcore. Depois conheci as míticas bandas do New York. Mentira, já conhecia Biohazard há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, mas para mim aquilo nem... Como eu não sabia o que era o hardcore, para mim Biohazard era uma banda alternativa. Depois na altura conheci-vos a vocês, conheci o X-Ato, conheci o Chico Overall, Madball, Agnostic Front, os New Winds também na mesma altura. E basicamente foi através do liceu e do contacto com o pessoal que conheci o hardcore. Mas que cenas já que ouvias no FX, mas qual é que eram as tuas bandas assim que ouvias mais regularmente antes de começares a ouvir essas Até chegar ao hardcore? Sim. Até chegar ao hardcore, tinha aquela... Eram as bandas que estavam na moda na altura, Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, os NoFX, como eu digo, é a cena um bocado mais alternativa, porque o Rafa estava-me sempre a impingir que aquilo é que era a cena e a melhor cena e pronto. Note-se que é o Rafael Madeira, que curtia bué no FX. Hoje em dia ele não iria dizer que isto era verdade, mas pronto. Aliás, o Rafa tem uma história bué louca, que foi, ele era um gajo que se vestia no FX de alta a baixo, e era um gajo, pronto, todo chalado da cabeça, como o pessoal sabe, e um dia chega ao pé de mim e a partir da manhã vou-me tornar vegan de straight edge, vou deixar de ouvir no FX. E toda a gente riu, porque aquilo era impensável. E tornou-se vegan de straight edge e pronto, e os NoFX passaram a apanhar pó. Aliás, uma história curiosa é que ele vendeu os discos todos dele de NoFX, os CDs, aliás, e só me conseguiu vender a mim por uma razão, porque todos eles estavam escritos à mão, proprietário Rafael. E eu comprei por pronto. Pois, assim era mais fácil, já não tinhas de ser tu a escrever. Então, mas tu nessa altura, relembra-me lá, depois nós começámos a ensaiar na casa do Diogo, antes de Pointing Finger, e depois, a certa altura, fomos a alguns concertos no BAF. Que concertos é que tu foste? Eu na altura apanhei os concertozinhos todos que houve lá. Apanhei os Indecision, apanhei os Better Than a Thousand, apanhei um concerto que era para ser Fonzi com Human Choice e só tocar os Human Choice. Sim. Depois na altura também havia boa cena dos Mindlock quando lançavam álbuns, iam lá, fui lá boa vezes. Mas apanhei os concertozinhos de hardcore todos que houve lá. Acho que não saltei nenhum. Então, e eu já não me lembro se nunca chegaste a ensaiar connosco antes mesmo de Pointing Finger, quando ensaiávamos na casa do Diogo. Não. Garagem dele. Eu recordo-me que a situação de Pointing Finger, na altura vocês estavam com um impasse por causa do baterista Rafa Vairinhos, o baixo na altura tentaram a Sónia, isto é o que eu me lembro. Sim. E eu um dia, acho que até foste tu que me deste um toque, olha, queres experimentar e tal, está-se bem, eu curtia de cara, hoje em dia estás arrependido, eu sei, estás com essa cara, mas olha, culpa tua. Mas então, o que é que achaste nessa altura identificavas-te com a cena? Porque é assim, quando vocês me falaram no Straight Edge, eu na altura era um gajo mesmo bué contra a cena, que não fumava, não bebia, não tinha nada, não tinha contato com isso, e na altura o Straight Edge para mim foi mais afinal já sou e não sabia, percebes? Porque foi uma cena bué natural, eu na altura tinha uma posição bastante fincada contra drogas, contra álcool, e aquilo para mim foi, fez-se luz. Basicamente foi o contacto que eu tive com... Aliás, faz lá a pergunta outra vez, que eu perdi um bocado. Não, era... Podes continuar, é a cena de... Se me identificava. Sim, o que é que tu achavas de ir tocar numa banda, se já tinhas ideia de tocar em bandas, ou... Eu, para ser sincero, nunca tive aquela cena de ter uma banda. Cheguei a tentar várias vezes, mas não era um objetivo prioritário para mim. Era, se tiver tenho, se não tiver não tenho. Só que na altura, quando eu conheci o hardcore, para mim o que me marcou mais, e que me marca ainda hoje em dia, é perceber que a música é só um veículo para passar uma mensagem. A música pode ser boa, os riffs podem ser bons, a batida pode ser rápida, mas se não tiver conteúdo, a cena perde-se um bocado.
E na altura foi que eu descobri nessas bandas, os X-Ato, os New Winds, os Gorilla Biscuits também na altura, foram bandas que me ficaram bastante. E teve uma influência bastante importante na minha vida e identifiquei-me logo com o que se passava. Muito mais do que o que eu ouvi antes, os Nirvana, os Metallica, passaram para o segundo plano. Mas eu lembro na altura, nós, pronto, depois de começares a tocar em Pointing Finger, nós tínhamos assim algumas discussões, porque as tuas influências acabavam por ser um bocadinho diferentes das nossas, porque acabavas por consumir, ir atrás do azeite. consumir aquelas bandas do New Metal que não tinham mensagem. Sim, pronto, isso é discutível, não é? Ou então não é discutível, mas como é que ao mesmo tempo curtias a cena do hardcore pela mensagem e energia, essas coisas, mas o que é que te atraía, por exemplo, para essas bandas assim mais mainstream, ou que estavam mais na moda, ou que eram tão se calhar, não digo ser o oposto, mas assim mais diferentes do que... Isto é daquelas cenas, há coisas que um gajo gosta, há escolhas que um gajo faz que não tem explicação. E na altura é verdade, o New Metal quando apareceu, os Korn, os Limp Bizkit, os Deftones, essas bandas todas, bateram bué. Mas foi a partir de uma certa altura, talvez a partir do segundo álbum de Korn e o segundo Limp Bizkit, foram aqueles álbuns que marcaram aquela negativa, porque foi quando as bandas, se o primeiro álbum a mensagem já não era muito boa, a partir dos segundos álbuns dessas bandas a mensagem foi abaixo. E foi que eu percebi, musicalmente pode ser interessante, ou pelo menos para mim, que eu gostava, mas estou a cantar o quê, mano? O segundo álbum de Korn e o segundo Limp Bizkit, isto é o quê? Isto é vazio de conteúdo. E o hardcore nunca senti isso, tanto que as bandas de hardcore não têm mensagem, algumas até são estupidamente conhecidas, mas tu acabas por não identificar aquilo como hardcore, porque vais ouvir, este riff é fixe, mas depois vais ler as letras, percebes? O hardcore tem uma cena diferente, mano. A influência que o hardcore tem numa pessoa é diferente. Tanto que o primeiro concerto que organizei, o primeiro concerto que eu toquei, a primeira letra que escrevi, o primeiro riff que fiz, perdi tudo com o hardcore, e acho que é isso que nos mantém ainda aqui na cena, eu e tu e os outros que ainda continuam. Então aí nessa altura quando começaste a tocar connosco em Pointing Finger, houve aí uma altura, nós fizemos talvez umas 12 músicas para aí no mês, mais ou menos, ou era mais ou menos uma música por ensaio. Depois tocámos o primeiro concerto. Lembras-te como é que nós chegámos a isso a acontecer, a marcar o primeiro concerto? Eu já não me lembro de várias coisas, mas como é que isso surgiu, a cena de marcarmos o primeiro concerto de Pointing Finger? Eu lembro-me que na altura houve duas situações que nós quisemos bastante que acontecessem, e como foram as duas mais ou menos na mesma altura, foi em simultâneo, o sonho tornou-se realidade. Em 99 então, 1999, sim. Foi a situação de a gente achar, temos de tocar para ver a reação do pessoal, porque estávamos ali a ensaiar na Associação Antiga, que aquilo era um sítio, como tu sabes, bué pequeno e era quente, e um gajo estava a curtir a monte, estávamos a viver os anos da nossa vida, e foi fixe, e ao mesmo tempo rebentou a guerra em Timor e estava um caos. E nós na altura tínhamos aquela cena de bora tocar, mas bora fazer alguma coisa produtiva. Na altura, bora juntar o útil ao agradável, falar com as bandas que temos mais próximas ou não, e tentar fazer um concerto que os fundos revertessem para Timor. E acho que foi um bocado o juntar o útil ao agradável, foi o que aconteceu na altura. Bem me recordo. Acho que sim. E lembras-te como é que os passos que tivemos que dar para poder marcar o concerto? Lembro que nós fomos a várias salas tentar marcar e, infelizmente, para mim, a única sala que nos deixou marcar o concerto foi o Sport e Benfica. Pois, eu lembro que na altura... Que tango é que nós demos aos cotas para nos deixarem marcar lá o concerto? Foi... Eles acho que nem sabiam bem o que é que estavam a deixar. Foi o benefit, mano. Acontecer. Eu acho que foi à Paula dizermos que era um benefit e que era para angariar fundos que o pessoal foi atrás da conversa. Porque acho que se fôssemos lá dizer, olha, queremos fazer um concerto de punk e de hardcore, só as palavras punk e hardcore eram logo base. E lembro-me dos passos, na altura tinha que se tratar de um seguro, que era caro. Aquilo era em escudos, não era em euros, não sei o valor, mas era qualquer coisa. Também já não me lembro. Era qualquer coisa como 60 ou 70 euros hoje em dia, era caro. Tínhamos tratado de licenças na Câmara, que eram pagas, licenças no Governo Civil, que eram pagas, SPA era pago. E aquilo, para fazeres um concerto, tinhas ali uma despesa brutal. Para um benefit, conseguimos algumas regalias, conseguimos alguns apoios, mas não deixa de ser uma situação complicada. Agora estavas a falar disso, tinha-me lembrado de uma cena, mas agora passou-me. Mas... E que memórias é que tens desse concerto? Lembras-te de alguma cena que se tenha passado? Tenho várias memórias por diversas razões. Lembro-me perfeitamente da história que o Congas farta-se de contar, que
Pá, na altura o Straight Edge, como era uma coisa nova, e pá, o pessoal via pessoal com X na mão, a falar de na beira e na fumar, que gente é esta? E os Timex, que tocaram connosco, era uma banda assumidamente Straight Edge, e na altura aquilo causou um bocado de impacto em Faro. O pessoal, mas quem é que estes gajos pensam que são? Vem para aqui falar... Pronto, lembro-me dessa situação, lembro-me perfeitamente de uma situação que ninguém queria fechar. Foi o nosso primeiro concerto, fomos cabeças de cartaz, porque nenhuma banda quis fechar, foi banda estranha, nem os Panquecas, que eram a banda maior da altura. Sim, nesse concerto foi, em primeiro, Revenge de Quarteira, Contra-Ataque, Timex, Panquecas e Pointing Finger. Cabeças de cartaz no primeiro concerto. Logo para mostrar a qualidade. Começaram logo em grande. Lembro-me disso, lembro-me do quê? E quantas pessoas é que tiveram? Eu já não me lembro. Ui, isso é que eu não sei. Lembro-me que conseguimos fazer 70 contos, hoje seriam 350 euros, fizemos 70 contos para... E lembras-te das discussões que nós tivemos para achar o valor do bilhete, que foi 350 escudos? Pois, hoje em dia 1,75€. Mas não me recordo. Eu lembro mais ou menos de uma conversa que era o Pedro Bica de Contra-Ataque, que nos estava a sugerir que acho que 350 escudos era o valor médio de um maço de tabaco. Eu lembro-me de uma história qualquer assim. Não me recordo disso. Mas 300 não, 500 é bué, é muito, mas 350 é aquele valor. Eu não sei quando é que nós tínhamos a cabeça para arranjarmos trocos para dar troco de 350 escudos. Só uma questão para quem nos está a ouvir, o pessoal mais novo, estamos a falar entre 1,75€ e 2,5€. Basicamente, era entre o bilhete ser 1,75€ ou 2,5€. Hoje em dia era impensável. Bom, vamos aqui passar então aqui uma malha que tu escolheste, o State of the World Address de Biohazard. Tu disseste que antes já tinhas ouvido, já conhecias Biohazard antes que conhecias as outras bandas de hardcore. Onde é que conheceste então Biohazard? Biohazard conheci na altura quando estava na Afonso e fomos fazer uma visita de estudo a Londres. Na Afonso III, que era a escola preparatória. Sim. Quinto ao nono. Quinto ao nono, E fizemos uma visita de estudo a Londres e na altura fiquei no quarto com um gajo que era muito tamarado, um gajo que era o Bolas, era conhecido pelo Bolas. E o gajo houve um dia que estava a ouvir música bem alta com os fones, aquilo estava mesmo estupidamente alto. E eu perguntei ao gajo o que era aquilo. E ele, isto é, acho que era Cannibal, uma banda de death metal. E eu, então aí, o que é que tens mais ir para ouvir? Ele, do outro lado da cassete tem Biohazard, uma banda de hardcore. E eu, dá para ouvir? Assim que ele meteu esta malha, que foi a primeira que eu conheci, State of the World Address, assim que ele meteu a malha a tocar, aquilo foi mesmo, agarrou-me logo. A letra é bué da boa, a música é bué da boa, tem um flow muito, muito bom e na altura agarrou-me logo. Então vamos aqui ouvir o State of the World Address. It's the state of the world address.
estamos aqui de volta à conversa aqui com o Rafa. Diz-me uma cena. Depois nós estarmos na altura em Pointing Finger, final de 99, fizemos as músicas para a demo tape, e uns dias antes de gravarmos a demo tape, aconteceu uma coisa. O que é que aconteceu? Estas coisas acontecem quando tu tens um amigo do teu núcleo de amigos chamado Rubén Deodato. Espero que ele ouça isto e que, passado tantos anos, se lembre desta história. Depois 1 ou 2 dias antes de irmos para o estúdio, eu estava em Pulgas, que era a primeira vez que ia gravar em estúdio, que ia estar, aquilo era um sonho, nós éramos bem ingênuos, isso era uma cena brutal. E fomos fazer uma cena de mosh típica, música alta, e todos ali a curtir. E basicamente eu estava no chão, e estava com a mão para me tentar levantar, e o Rubén cai-me em cima e só sinto o dedo a estalar. Pronto, foi uma ruptura de ligamentos, foram em 2 mesitos com a mão ligada e ao peito, e pronto, lá foi o David gravar as malhas de baixo e cortou-me 90% dos riffs todos que eu tinha de baixo. Mas foi, na altura, foi a melhor gravação de baixo de Pointing Finger. Bom, mas pronto. E depois lembras-te de irmos de cá fora, dos primeiros concertos que a gente deu? Lembro-me, há um episódio, houve muitas viagens que fizemos que me marcaram bastante, mas a primeira logo, aquela viagem a Torres Vedras, há de ficar para sempre. Foi o nosso terceiro concerto, tocámos em Faro, Quarteira, Torres Vedras, e lembro-me que aquela viagem, foi onde eu conheci o pessoal todo de Torres, o pessoal que hoje em dia para mim é uma referência, como o Sarzedas, que para mim é uma referência enorme no hardcore. Foi na altura que eu lidei com o break, tive com o break New Ins, mesmo a sério. E aquilo na altura foi uma cena, foi brutal. As viagens à Guarda também foram inesquecíveis, aquele festival que organizaram lá e os concertos todos foram brutais. A Praça de Espanha foi, a Casa Encantada na Praça de Espanha foram tempos bem bons, mas eu diria que Torres Vedras foi aquela viagem que eu nunca me vou esquecer. E passando assim um bocadinho mais à frente, acabaste por sair de Pointing Fingers. Como é que isso foi também? Eu também já não me lembro muito bem o que é que aconteceu. É assim, mas nós sempre tivemos assim um bocado referências um bocadinho diferentes. Referências não digo, mas influências um bocadinho diferentes. O tipo de som que se calhar tu sugerias ou as sugestões que tu davas, se calhar iam um bocadinho não ao encontro daquilo que a gente, se calhar eu, o Rafa e o Diogo, queríamos mais para a banda. E acho que isso sempre criou um bocado de atrito, yeah. Eu acho que houve várias razões que pesaram na minha decisão, mas acho que as duas mais óbvias foi o facto de, primeiro que tudo, vocês iam fazer uma tour tinham marcado uma tour de 45 dias, era uma coisa, 1 mês e meio, o que é, era uma tour enorme, e eu na altura tinha um trabalho que mesmo que metesse as férias todas tinha direito, não podia sacar. Não, podia ter saído na tour, vocês terem metido alguém, etc. Só que eu já vinha há alguns meses a questionar-me se realmente o straight edge era aquilo que eu sentisse, estás a ver? E eu nunca fui de vou fazer isto para agradar, porque vou me inserir no meio. Sempre gostei de fazer as coisas por livre vontade e de consciência tranquila. E enquanto fui straight, enquanto estava com o X na mão e estava com vocês, senti, tal como eu disse, assim que descobri o straight edge, senti que já o era, só que a partir de uma certa altura comecei a ter as minhas dúvidas. E o que é que eu pensei? Estou aqui a empatar este pessoal, eles estão a levar isto bem a sério, vocês viviam aquilo, o hardcore, o straight edge e mesmo o vegetarianismo na altura, vocês levavam aquilo bem a sério, e depois já o que tu dizes, o meu tipo de música era um bocadinho diferente, eu não era vegetariano, acho que na altura, houve uma altura que era o único que comia carne, e mesmo straight edge, porque davam com o tipo pessoal, vocês sempre tiveram mais aquela cena, vocês saírem entre vocês, eu saía com o tipo pessoal, e isso começou a pesar pesou bem na minha decisão para seguir, acho que foi este conjunto de fatores. Yeah. E isso foi mais ou menos em 2002, salvo erro, por volta disso. Acho que foi 2002 já. E paralelamente a Pointing Finger, tocaste noutras bandas? Toquei, eu lembro-me, Pointing Finger foi a primeira banda, logo a seguir apareceram os Cuckoo Clock, que foi o pessoal que foi ver o ensaio de Pointing Finger, deram-me o toque e pronto, experimentei. Os Cuckoo Clock... E isso era uma cena mais pós-corn e pós-Limp Bizkit. A tua cena. A minha cena, já. Os Cuckoo Clock duraram bem há pouco tempo porque o pessoal não se entendia, era egos muito complicados, e então surgiram logo os Larva, que também foi uma banda mais ou menos no mesmo seguimento, do New Metal, das bandas estavam na altura, que também não durou muito tempo. Depois foi nessa altura que eu decidi começar um projeto de raiz e levar mais a sério, o Jan Ecstasy. Nos primeiros anos foi mais aquela cena de bora de cá para curtir, putos da escola, etc. Depois houve uma altura que decidimos agarrar, também com as trocas de formação decidimos agarrar aquilo a sério, durou até o ano passado. Mas uma cena que se calhar há pessoal que não sabe,
é que tu tocaste numa banda referência na cena metal nacional. Eu acho que até tu, pois, acho que até tu nem te lembras muitas vezes. Pô, não, e foi nessa altura, Yeah. Black Sunrise foi algures entre Larva e Ecstasy, foi nessa Talvez altura. em 2002, 2003, pá, aí, volta dessa altura. Noção do ano em que foi. Que aquilo foi muito rápido. Mas chegaste a dar concertos? Dei. Aquilo basicamente, o Pedro Celestino, o XXX, deu-me uma dica. Ele sabia que eu adorava death metal sueco e as bandas da Life Force, e ele disse: é pá, uma banda em Lisboa, não sei o que não tem em baixo, que são os Black Sunrise. Então mostra-me lá isso. Ele mandou-me, aquilo curtia muito. Na altura havia o Mirk, nada de Facebook, Messenger, nada disso. Abrimos uma conversa no Mirk, os três. Ele disse: olha, isto é o Rafa de Faro, dos Pointing Finger, blá blá blá. Eles também eram todos straights, acho eu. Todos não, mas grande parte eram straights. E na altura deram o toque, epá, eles também curtiam o Pointing Finger e não sei o quê, então olha, bora experimentar. E aquilo foi um bocado assim, às 3 pancadas. Eles vieram cá abaixo em ensaio a primeira vez, na sala de ensaios tínhamos impressão. O ensaio correu bem também, depois eu fui lá acima ensaiar a Vila Franca, depois às tantas eles vinham cá uma vez e ia lá 10, aquilo já estava muito equilibrado. Epá, ainda tocámos umas 7 ou 8 vezes com essa formação. E curtias a cena? Ou... Curtia. E acabaste por ter que sair porque eras longe e... Eu comecei a ter problemas no trabalho, que eu trabalhava no Zoom, na secção de informática, e pá, era difícil pedir folgas para ensaiar, para tocar. Aquilo era turnos, uma vez fazia manhã, outra noite, outra folga trocava. Foi complicado. Mas acima de tudo também porque era complicado. Os custos de deslocação, na altura, se não me engano, eu já tinha carta já. Pensava que também já tinha. Mas pronto, não era uma coisa muito fazível na altura. Não foi fácil. Mas gostou. Então, e para desenjoar aqui um bocadinho do new metal e do black metal e dessas coisas que estamos para aqui a falar, acho que era uma boa altura para ouvirmos aqui uma malha de Gorilla Biscuits que tu escolheste. Porque escolheste aqui o No Reason Why? Para te ser sincero, o No Reason Why nem é das minhas malhas preferidas. Malhas, estou a falar musicalmente. A letra é uma letra que eu curto bué. Mas acima de tudo porque foi uma malha que na altura, se não me engano, foi esta e foi a Breaking Free, ou Break Free, pronto, do primeiro álbum. Foram duas malhas que me bateram bué porque foi aquelas malhas que eu ouvi tipo, o que é isto? O que é isto? Estás a ver? Só depois, passado uns tempos, já comecei a ouvir o segundo álbum, Start Today, mas na altura só ouvi o primeiro EP, que me agarrou bué. E o No Reason Why foi aquela malha que me agarrou mesmo à banda. Então vamos aqui ouvir os Gorilla Biscuits no Reason Why e já voltamos. Estamos aqui de volta para continuar a nossa conversa aqui com o Rafael. Rafa, na altura nós marcámos em conjunto o tal primeiro concerto de Pointing Finger, e passado quanto tempo é que tu continuaste a marcar concertos? Como é que surgiu essa continuação da cena de marcar concertos para bandas
punk, de hardcore, de rock, Pá, basicamente isto é uma coisa que eu digo a toda a gente, que o pessoal não tem noção. Se tu me perguntares qual foi a banda que eu tive na minha vida que mais me marcou, foram os Anexas, e de longe, mas se calhar a banda mais importante que eu tive e que mais me influenciou foi Pointing Finger, porque foi a banda que me pôs em contacto com a música e acima de tudo em contacto com o vamos trabalhar, a cena do it yourself, vamos fazer para as coisas acontecerem. Não é estar em casa à espera que me liguem, oi, tens uma banda, não tens, queres vir cá tocar? Isso não resulta. Pointing Finger, passado alguns meses, fomos tocar ao Satori, um concerto que acho que foi o Rafa que arranjou, não me recordo. E na altura curti bué a cena, o Satori, etc. Era uma sala na zona de Salir, uma associação. Uma associação. Aqui no Algarve. E na altura foi-me apresentado ao Pascal, que era o gajo que estava à frente daquilo. O gajo, acho que atinámos um com o outro e ele começou a perguntar se eu queria fazer lá mais concertos, queria começar a dinamizar aquilo. E eu aceitei. Tivemos ali uma parceria durante bué de anos, a I Can't See You, que foi a promotora que eu queria depois, juntamente com o Satori. Na altura a associação estava na altura da mudança das sedes e houve a Associação de Músicos no ativo. E basicamente foi isso, comecei a criar gosto pela cena, a cena do intercâmbio, trago uma banda cá e depois vou lá acima, a cena de poder trazer cá bandas que eu quero ver e que mais ninguém vai trazer, e se não for eu a trazer, as bandas não vêm cá, e foi tudo graças àquele concerto Timor, o tal que fizemos, porque foi isso que me fez, bora trabalhar para isto acontecer. E quais é que são as maiores dificuldades que achas, ou o que é que faz com que não haja mais pessoas a fazerem essas cenas também, a marcarem mais concertos? Eu acho que a principal dificuldade é as pessoas serem elas próprias, que é terem medo de descobrir, de conhecer. As pessoas pensam que organizar um concerto é um bicho de 7 cabeças. E às vezes falo com alguém e digo na brincadeira, porque é que não organizas um concerto? Ai, não sei fazer isso, como é que isso faz? Eu também não nasci, nem tu aprender a organizar concertos. Mano, tu queres aprender a usar um software, tu lês o manual. Tu queres aprender a conduzir, tiras a carta. Queres aprender a organizar um concerto, perguntas a quem faz. Eu acho que o pessoal, em primeiro lugar, é o não conhecerem, é pensarem que aquilo é uma coisa de 7 cabeças. E em segundo lugar, é a parte do investimento. Porque toda a gente tem medo de perder. Todos querem ganhar, mas espera aí, vão ter o meu dinheiro e depois arrisco-me a perder, não vou fazer. Depois tens os outros fatores todos que não contribuem, que é salas caras ou sem condições, sistemas que são caros ou sem condições, bandas caras ou que não puxam ninguém, e há vários fatores que, ou então por a Câmara Municipal de certa terra não deixa colar cartazes e as pessoas já têm medo porque não podem colar cartazes, há vários fatores que fazem as pessoas retraírem-se. Mas não achas que, pelo menos cá em Portugal, não existe assim uma cultura, digamos, uma cultura musical, porque para qualquer pessoa organizar um concerto ou para um bar ter bandas ao vivo tem que passar por 1001 barreiras ou 1001 condições e condicionantes e isto e aquilo, coisa que se calhar, por exemplo, noutros países como a Inglaterra ou na Alemanha, em que tens salas, muito mais salas para tocar, e há uma cultura do pessoal de ir a concertos e de consumir música, de consumir música da terra, da região. Não achas também isso também não ajuda a haver menos concertos? Eu acho que há duas coisas. Tocaste numa cena que me faz lembrar duas situações. Uma delas é cada vez menos tu vês músicos de bandas a apoiar músicos de outras bandas. Ou seja, não vês bandas irem ver bandas. É do género, se eu não tocar no cartaz eu nem apareço. É logo aí. E depois há uma coisa que o Major farta ser e que é verdade. É que há muita banda... O Major que é o dono do Bafo. O Major diz-me... Do Bafo para quem não é. O Major tem há uma cena que ele diz bem que é verdade. Muitas bandas de originais não têm noção do quão horríveis são. Pode-se chocar um bocado da maneira como eu estou a dizer, mas até se pode aplicar a certas bandas minhas, isto é universal. Porque todas as bandas, obviamente, tu tens uma banda, fazes a tua música, tu achas que aquilo está perfeito e não há banda melhor que a minha. Só que depois vais tocar e aquilo não está assim tão fixe. E o que é que acontece? Às vezes apostam-se em bandas que não puxam ninguém, ou então até podem encher uma casa, mas que a banda não tem qualidade. A casa perde público, as promotoras também podem perder, as próprias bandas ficam queimadas. E eu acho que tem um bocado a ver com isso. E quando tu falas na cultura, eu acho que a cultura tem de partir de nós. Temos de ser nós a apoiar-nos uns aos outros. Se há um concerto de uma banda, seja uma banda amiga ou não, eu acho que o pessoal devia apoiar. E acima de tudo tentar conhecer as bandas que não se conhecem. Porque hoje em dia é normal, vêm cá os For da Glória, ou os More Than a Thousand, ou os Gilles Vice, toda a gente vai ver. Mas se calhar há bandas, sem querer menosprezar estas três bandas, atenção, mas há bandas que não ficam tão atrás, mas como não são os For da Glória, os More Than a Thousand, ou os Gilles Vice, o pessoal não vai ver. Sem tirar o mérito ao que estas três bandas construíram. Sim. Eu acho que falta um bocado de conhecimento.
aquela cena de, já ouvi falar neste nome, vou ouvir para tentar descobrir. Mas não achas que hoje em dia também há uma coisa era, nós quando marcamos os primeiros concertos no final dos anos 90, ou mesmo no início dos anos 2000, os concertos eram poucos, eram espaçados e não se passava assim mais nada. Agora, hoje em dia, se tu quiseres, podes não sair de casa e tens os filmes que tu quiseres ver à distância de um clique, a discografia toda de uma banda à distância de um clique, todo o entretenimento que tu quiseres, sem teres que te esforçar sequer para procurar ou para o que é que seja. E se as pessoas já são de si, se calhar um bocado preguiçosas, isso também não contribui. Acho que... Obviamente, nós na altura, há pessoal que diz que a internet, e é verdade, é inegável, que a internet veio dar uma exposição e uma promoção enorme a qualquer banda, né? Qualquer banda de putos de 14 anos faz um clipe, mete no YouTube e ficam lá conhecidos. Nós na altura, era tudo por correio, quando começámos quase nem havia internet, se é que havia, quando começámos logo. Sim, sim. Era tudo por correio, o conhecimento que eu tinha e tu tinhas era das zines, eu escrevia para ti, tu escrevias para mim, as zines em papel. Tu querias conhecer uma banda lá de fora, mandavas vir uma cassete, até aparecer o primeiro CD foram anos. Havia muita cena das cópias, né? Eu comprava uma demo de uma banda, copiava para toda a gente e toda a gente ouvia, e nunca houve aquela cena do bora fazer dinheiro e bora gravar uma cena com qualidade, porque não havia mesmo, simplesmente não havia. A internet trouxe esse conhecimento, mas depois banalizou bastante. Banalizou no sentido que tu hoje em dia vais à net, abres um site, um blog qualquer e tens 50 discos que saíram hoje. Claro que não vais conseguir ouvir tudo. Ou prestas atenção um ou dois e os outros ficam de parte, ou então não consegues acompanhar. E na altura havia mais dificuldade em tu conheceres a música. E depois, há uma coisa que tu disseste que é verdade. Na altura tinhas um concerto por ano, é uma maneira de dizer, e toda a gente ia porque era o contacto que tinhas com a música. Hoje em dia tu podes perder 4 ou 5 meses em que todas as sextas e sábados há concertos, porque tu sabes que vai continuar sempre a haver. Isso, acho que o pessoal perdeu um bocado aquela cena mágica de ir a um concerto. Acho que é um bocado por aí. E o que é que achas que se pode fazer, que estamos os dois envolvidos numa cena para organizar concertos, a Out of Sight Crew, como é que achas que podemos dar a volta a essa situação? Eu sinceramente acho que não é fácil dar a volta só pelo facto de toda a gente agora faz concertos, todos os bares fazem e o mercado está muito consumido. Seja bares de covers, de originais, DJs, seja o que for, há muita festa a acontecer, coisa que não havia na altura. Tu tens um leque maior para escolher. Queres ir hardcore? Vais, mas se não quiseres ir hardcore tens drum and bass, se não quiseres ir drum and bass vais ver uma banda de covers. O que nós podemos fazer dentro dos nossos meios é continuar a fazer o que fazemos. É apostar nas nossas bandas, apostar nas bandas que nós gostamos e que são uma referência e tentar mostrar ao pessoal que há aqui uma alternativa viável. Estás a ver? Há uma cena hardcore forte, ou que devia ser mais forte, e que o pessoal tem que perceber. Só que é o que tu dizes, a internet distraiu bastante as pessoas. O pessoal já não quer saber da mensagem, não quer saber o que é que as bandas dizem. Na altura compravas um CD, uma demo, um vinil, ias ler as letras. Hoje em dia sacas da net, nem queres saber do artwork, sacas os MP3, metes no iPod e vais ouvir. Não queres saber o que é que as bandas dizem, o que é que está no booklet. E eu acho que o desinteresse é total. E isso depois reflete-se nas bandas que também, quando passam a mensagem, é fútil. Yeah. E vamos então aqui ouvir mais uma malha. Aqui A Strength dos Ignite. Eu sinceramente não estou a ver qual é que é esta música, mas acho que me vai explicar, não é? Isso é uma malha do Our Darkest Days. Ok. É uma malha que... Pensava que era uma das antigas. Por acaso não. Essa malha, Ignite é uma das minhas bandas de hardcore preferidas de sempre. Também foi das primeiras que eu ouvi. Na altura por causa do X-At e daquele split que eles tinham. Mas essa malha tem um feeling brutal e o Zoli nessa malha para mim juntamente com a In My Time, são as malhas que ele tem a voz mais lá. Ele nessa malha parte a casa toda e eu curto bastante. Então vamos aqui ouvir A Strength e já voltamos. Don't you give up now. Wanna help on
estamos aqui de volta, aqui na conversa com o Rafael. Uma cena que eu me lembro na altura, durante os anos 2000, pronto, tu acabaste por sair de Pointing Finger, fizeste a tua cena, nós continuámos mais ou menos a fazer a nossa cena também, até a partir de certa altura tu criaste a tua promotora, ou booking, ou como é que queiras chamar, a I Can See You, com mais pessoal, e nós acabámos por criar a Take the Risk, que era editora, também marcávamos concertos e isso. E eram duas cenas que marcavam concertos na mesma cidade. O que é que te lembras dessa altura? Achavas que havia alguma rivalidade? Se não havia? Porque é que achas que havia duas cenas separadas e não uma só? É assim, rivalidade havia, mas não é aquela rivalidade como o pessoal vê como competição, do género, ele está a fazer isto e eu vou fazer aquilo para lixá-lo. Nunca senti isso. O que eu sentia é basicamente o que tu dizes, vocês tinham a cena do hardcore vincada e nós fazíamos tudo e mais alguma coisa. Nós fazíamos hip hop, fazíamos reggae, fazíamos rock, fazíamos metal, nunca tivemos uma identidade. E vocês tinham a cena de hardcore. Foram tempos bué produtivos mesmo por isso. Nós também fazíamos hardcore, mas em menos quantidade. E foram tempos produtivos porque tu, o Rafa, o Walter, o Luger, etc., vocês trouxeram cá bandas que eram impensáveis. Bandas de tocarem Faro, como os 25 to Life, os da First Step, bandas que eram impensáveis de tocarem Faro. Os No Turning Back, na altura, hoje em dia vêm bastante, mas na altura o No Turning Back na associação era o fim do mundo. Nunca senti rivalidade naquela de vou tentar lixá-lo, uma cena do género, mas havia aquela cena de vocês marcavam as vossas cenas e nós as nossas, e acho que foram tempos bastante produtivos para a cultura algarvia. Sim, pelo que eu me lembro, não chegava a haver competição do tipo eles marcaram aquela banda, nós vamos marcar esta, ou se eles marcam aquela banda nós também já não vamos marcar. Acho que acabávamos por completar um bocado, porque as cenas que vocês faziam nós não queríamos fazer. Exato. E as cenas que nós fazíamos se calhar vocês ou não queriam fazer ou não era a primeira escolha ou não... E uma coisa bastante importante que às vezes o pessoal quando fala dessa altura se esquece, a Nexus tocou algumas vezes para Take the Risk, do mesmo modo que Pointing Finger, Broken Distance, Pressure, etc. chegaram a tocar para I Can See You. Por isso é que eu digo que se havia rivalidade, nunca podia ser uma rivalidade negativa. Era rivalidade como... vocês fazem a vossa cena, a gente faz a nossa. Não é aquela rivalidade da competição, que era o que eu estava a explicar. E aconteceu várias vezes. Eu lembro-me que o último concerto de Pointing Finger, pedia muito bem ter sido organizado por vocês, acabou por ser a quem se organizar. Foi aquele com Zero Mentality e For the Glory, certo? Sim. Acho que foi esse. Isso mostra que não havia uma desunião dentro da cena. Cada um macaco no seu galho, mas todos a trabalhar para o mesmo. E nesta altura, depois ali... O que é que tu achavas da cena da Associação de Músicos? Temos uma cena em Faro que tinha um espaço que dava tanto, que tinhas salas de ensaios, tinhas e tens, não é? Umas salas de ensaios, tinhas uma sala que dava para fazer os concertos lá no primeiro andar, para mais pequenos, e concertos grandes cá em baixo. Achas que isso era uma cena que devia ter sido mais valorizada? Ou foi valorizado o suficiente? Eu não sei se foi valorizado o suficiente, porque nas alturas que a associação estava em altas, toda a gente gostava da associação, mas quando estávamos em baixo e precisávamos de apoio, eram muito poucos que estavam do nosso lado. Eu acho que a associação teve uma cena especial, e continua a ter, hoje em dia, tem uma cena especial que obviamente é o intuito de uma associação é esse, mas basicamente a associação oferece cultura, oferece um programa, oferece N condições para o pessoal mostrar os seus trabalhos, mas sem pensar nisto como um negócio. Eu consigo compreender que um gajo tem um bar, obviamente é um negócio dele, obviamente tem que pensar o que é que rende, o que é que dá dinheiro, porque tem contas para pagar. Só que a associação nunca foi muito por aí, foi do género, tens uma banda, queres mostrar ao vivo, o que é que precisas? Precisas de sistema de som, olha, temos estas condições, se não gostares depois vais ter que alugar, etc. E as portas estavam abertas, mesmo. Fazer uma cena na associação, não há grandes burocracias, não há grande cena. É falares com as pessoas que estão à frente, explicares o teu projeto e vais ter de certeza as portas todas abertas para fazer. Acho que a associação foi valorizada por quem realmente fazia parte dela e os verdadeiros apoiantes, mas se calhar para o pessoal de fora sempre foi visto como é aquele sítio onde as bandas de hardcore tocam e é um sítio que não sei o que mais. Só que a associação trabalhou com tudo, né? Com todo o tipo de bandas, com todo o tipo de artistas, todo o tipo de cultura, e acho que foi uma cena que podia ter tido mais valor.
Yeah. E como é que viste a mudança da sede da antiga sede que era ali ao pé dos comboios? Tinha a hipótese de termos ali as duas salas, uma mais pequena e a maior, com o palco grande, e agora esta nova sede que é aqui, se calhar está um bocadinho mais bem situada, aqui na Cidade Velha, mas acabas por ter, pelo menos como espaço de concertos, ser um bocadinho mais limitado. Eu há duas coisas que eu tenho pena da Associação Antiga, mas que não me fazem olhar para trás. Tenho pena da história que foi ali vivida, pena no sentido de ter ficado lá, porque foram 10 anos de muita atividade, muita coisa que foi feita, muita história que foi vivida para ser contada no futuro. Tenho pena disso ter ficado por ali, e mais pena ainda tenho de passar ali, eu trabalho mesmo ao lado, e aquilo é basicamente um armazém grafitado a ir aos pecados. Aquilo queriam fazer 30 por uma linha da associação, o que conseguiram fazer foi matar um espaço que tinha boas condições. Hoje em dia passas lá, vês aquilo é quase uma sala de chute. Eu já entrei lá recentemente a filmar, e tu vês seringas no chão, vês camas, vês, aquilo é um degredo. Por outro lado, acho que não nos podemos queixar, porque estamos num sítio com melhores condições. Tudo bem que aquela sala grande era mesmo uma grande sala para concertos, mas nós aqui temos 3 alternativas, temos 3 salas, obviamente como é mais para concertos, depois temos 2 alternativas. Temos as salas de ensaio que precisamos para as bandas que estão aqui. Acho que não temos salas vazias, e acho que não estamos a precisar de muito mais salas para albergar as bandas. Temos o estúdio de gravação que tínhamos do outro lado. Eu acho que basicamente foi uma transição para um sítio diferente, mas com as mesmas condições. Mas custou a construir. Pois para quem deu aqui no duro, custou. Quando eu vim cá ver esta sede no início mesmo, este sítio onde estamos agora, isto era basicamente eram 4 paredes, era um armazém todo cheio de lixo. Primeiro passo, deitar o lixo fora. Segundo passo, erguer as paredes, etc. E foram meses que já se prolongam para anos e que ainda estão em construção. Sim. É muito trabalho. Graças a 3 ou 4 pessoas, acima de tudo, que dão a vida por isto. Yeah. Vamos ouvir aqui uma malha que também tu escolheste dos Trapped Under Ice, o Reality Unfolds, que é uma cena mais, digamos assim, mais contemporânea. Yeah. Porquê é que escolheste esta malha dos Trapped Under Ice? Sinceramente, porque Trapped Under Ice é de longe o meu tipo de hardcore. Não é o meu tipo de... Atenção, eu gosto bem da banda e é das minhas bandas preferidas, mas não é o meu tipo de hardcore, aquele hardcore que eu ouço e digo, fogo, isto é a minha cena. Mas essa malha, essa malha é mesmo... é brutal. Foi uma malha que eu ouvi, aliás, acho que foi a primeira malha que eu ouvi de Trapped Under Ice, e foi o que me fez ficar agarrado à banda. Acho que há muito pouco a dizer. Curto essa malha. Então vamos aqui ouvir o Reality Unfolds. Até já.
estamos aqui de volta com o Rafa. Depois já vimos aqui os Trapped in the Ice. Conta lá como é que surgiu então a cena da Out of Sight Crew, que diz que no logotipo diz que foi established em 99, mas ficou aí uns anos sem só ouvir falar disso, não é? Pá, pois a Out of Sight Crew, se bem me lembro, foi um nome que acho que até foste tu que deste na altura. Eu acho que não, foi o Rafa. Foi o Rafa de Rafael Madeira. E eu lembro-me que o primeiro ponto, a primeira razão para criarmos esse nome, se não estou em erro, eu estou a falar do que me lembro, foi porque nós na altura quisemos lançar a primeira demo Pointing Finger em cassete, pá, e queríamos dar um nome a uma editora, uma label, uma coisa do género. E pá, Out of Sight Crew. Se não me engano, foi assim, posso estar errado. Também já não me lembro muito bem. É a ideia que eu tenho. Na altura... Aliás, eu lembro-me que eu acho que a história foi, acho que no concerto, quando nós fomos ver ao BAF Human Choice com Fonzi, ou um concerto depois desse, não sei se foi Indecision, se o que é que foi, fomos todos, acabámos por estar todos lá, e o Rafa chegou ao pé de nós e disse: epá, eu tenho já seu nome, nós precisamos ter uma crew, e já tenho um nome para a nossa crew, Out of Sight Crew. Out of Sight Crew, está bem. E era assim mais um nome para nós escrevermos lá nas paredes da casa de banho do BAF, cá fora. Não que nós tínhamos feito isso, Bajor, se estás a ouvir. Mas, alguém escreveu por nós. Mas eu tenho a ideia que foi isso. Mas conta lá como é que depois surgiu, se calhar, a nova era, porque pronto, antigamente foi só o nome que nós usámos para depois... Sim, eu acho que basicamente, na altura, pronto, foi o nome para lançar essa demo Pointing Finger e as consequentes. E foi o nome que utilizámos para organizar os eventos, etc. Pronto, o rumo natural das coisas foi o pessoal, cada um seguiu o seu caminho, uns deixaram o hardcore, outros entraram, outros, etc. Surgiu entretanto a I Can See You a Take the Risk, depois a Impact Bookings, foram surgindo vários núcleos a organizar eventos, mini promotoras, underground. Eu lembro-me perfeitamente que às tantas a Take the Risk parou. O Rafa teve bué de anos com o Impact a fazer um trabalho espetacular, depois também basou e parou. A I Can't See You parou, e eu lembro-me de me teres dado um toque, um dia a dizer, aliás, antes da Out of Sight fizeste aqui os Minority of One, que na altura pronto fizeste sozinho, e lembro-me de teres dado o toque a dizer, bora lá dinamizar isto e fazer concertos e tal, na boa. E às tantas depois sugeriste, aliás, ainda antes disso, tu sugeriste a gente fazer o concerto de 15 anos do FSHC, acho que foi assim. Talvez. Pronto, eu estou um bocado perdido, mas acho que foi na altura aquele concerto com Dimension, A Chama, Wasting Life e Clean Break. Acho que foi assim. É aquele tal. É aquele tal do cartaz, já. Isso foi o primeiro? Não. Este foi o primeiro que fizemos com o Out of Sight Crew. Foi o Rebirth of Hardcore 2014. E eu lembro-me que... Mas este já contava para o número 1, que a gente começou a numerar os cartazes? Sim. Este ainda não tínhamos numerado, mas contou como número 1. Ok. Sim. Contou. E então fizemos este concerto. Foi os 15 anos depois do concerto de 99. Exato. Até por 2 dias falhámos a data, porque o outro foi 16 de outubro de 2099 e este foi 18 de outubro de 2014. Foi por pouco. Clean Break, Dimension, Wasting Life e A Chama, que era a tua banda na altura. E entretanto, depois desta dica de começarmos a fazer concertos, ainda fizemos umas coisinhas, fizemos os Blow Fuse no Morbid, fizemos umas coisas engraçadas. Até que tu te lembraste que o Faro Alternativo, que era um festival que na altura era organizado pela I Can See You, estava morto, completamente morto. Tu lembraste, bora lá fazer uma coisa em condições, uma cena mais punk hardcore, mais como a gente curte, e tentar dar uma nova imagem, uma nova cor ao festival. E foi o que aconteceu. E acho que a Out of Sight foi uma coisa que saiu naturalmente, foi da necessidade de tu estares ativo, eu também estar ativo, estávamos os dois a hibernar, e voltámos a unir à pala disso. Está-se bem. Vamos então aqui, deixa-me ver. Eu tinha apontado aqui, que também me lembrei, que por acaso, porquê que achas que Faro, sendo uma cena mais periférica, porque pronto, tens os grandes centros urbanos tipo Lisboa, Porto, que têm se calhar uma história mais antiga e uma tradição maior de concertos, de bandas e isso, mas pela ideia que eu tenho, Faro também é uma das cenas que sempre teve ativa, pelo menos desde o final dos anos 90, que sempre há concertos regularmente, mais ou menos, não é? Porquê é que achas que Faro sempre teve uma cena assim tão forte? Ou pelo menos mais regular?
do que outros sítios? Eu sinceramente acho que se deve a 2 fatores. Sem estar a querer aqui parecer muito egocêntrico, mas tem a ver um bocado com a força de vontade que nós temos, os poucos que organizam, que nunca deitámos a toalha ao chão, mesmo em alturas que o vento sopra contra e um gajo pensa, pá, podemos desistir agora, podemos deixar isto tudo, mas depois lembramos de tudo o que construímos e o que ainda podemos construir. Mas acima de tudo também porque eu acho que temos boas condições, não nos podemos queixar, a nível de salas para organizar. Não temos muitas, é verdade, temos 3 ou 4, mas são salas que até nos dão algumas condições. Tu vais a Lisboa fazer um evento, estás dependente de 2 situações, ou de uma promotora que te inclua no cartaz, ou então vais ter que pagar uma sala de 300 ou 400 euros com um PA, ou tens salas que não têm condições nenhumas e que não dá para fazer nada. Eu acho que nós aqui, com o BAF, tivemos o Arcádia, o Boa de Anos, tivemos o Guess, temos a Associação, tivemos o Satori, pá, nunca tivemos uma fase em que não havia sítios para tocar. E mesmo na altura do Faro e Benfica, tinhas o Morbid e o Tal que estavam parados na altura, e o Faro e Benfica apareceu. Eu acho que tem um bocado a ver com isto que eu digo, que é, nós nunca desistimos de procurar salas e de conseguir fazer as cenas. E as salas davam-nos boas condições para tal. Yeah. E tu falaste aí no Arcádia, que era um bar na Baixa de Faro, que foi bastante importante aqui na cena local, numa altura em que poderia ser também uma alternativa à Associação de Músicos, que pronto, havia concertos num sítio ou no outro. Que memórias é que tens aí de concertos no Arcádia? O Arcádia foi uma fase bastante importante, como tu dizes, no circuito underground, porque era um bar que nos dava as condições todas que eram precisas. Basicamente abriu a porta e diziam, olha, organizem-se, desde que cumpram os horários e que não abusem das condições, estão à vontade. E o Arcádia foi um ponto de encontro brutal. Chegavam a ver noites em que o pessoal simplesmente ia ao Arcádia porque sabia que ia haver música, sem saber o cartaz. Eu cheguei a ver pessoal que passava lá à porta e dizia, oh Rafa, já há concertos aqui? O que é que vai acontecer? Vai haver não sei o que mais. Olha, então boa. E pagava o bilhete. E eu acho que foi um ponto de encontro obrigatório da Noite de Faro. O pessoal, quando saía à noite, o pessoal da nossa onda ia ao Arcádia porque ia se encontrar. É como tu ires a um bar a copos, só que ali sabias que isto é música ao vivo. Claro que são gostasses no cartaz, ias para outro sítio, mas o pessoal não encontrava-se ali. Acho que foi um ponto de passagem bastante importante. E tens concertos que te lembres que tivessem acontecido lá? Tenho um que não foi organizado por mim, mas foi um concerto que nunca me hei de esquecer, o de For the Glory. Nem me lembro se foste tu que organizaste, se foi o Gero, o Walter, aquele de For the Glory com... Pressure, acho eu. Exato. E outra banda qualquer, a Thousand Words, se não tenho erro, não me lembro. Sei que foi um concerto que aquilo estava mesmo sold out e pá, foi um caos. Estava um ambiente bem bom, houve pessoal que ficou à porta, infelizmente, não pôde entrar. Foi um caos. Lembro-me de situações, lembro-me de... toquei lá bastantes vezes com as minhas bandas e 90% das vezes que toquei com o Ruben havia histórias para contar, com todos, porque ou vomitava no palco, ou caía na bateria em pleno concerto e a bateria partia soda, ou mandava um soco no candeeiro, arrebentava a mão e deitava sangue por todo lado. Aquilo... Pronto. Com o Ruben era sempre histórias para contar. Então, e falando agora atualmente das bandas que tens atualmente, o que é que tu andas a fazer? Neste momento tenho 2 projetos. O ano passado decidi fazer um reset na minha carreira, por assim dizer. Tenho o Gemedo, que foi uma banda que surgiu bastante naturalmente, uma banda de hardcore, cantada em português, que foi mesmo, o primeiro intuito foi, bora fazer uma cena entre amigos, pessoal amigo. Falei com o Catarro, na altura era com o Armando e com o Nuno Guerra, depois entretanto, e com o Coelho também, depois saiu o Nuno, entrou o Pedro, saiu o Armando, entrou o Catarro. Pronto, mas foi uma cena do bora tocar entre pessoal amigo e fazer uma cena que gostamos, bora tocar hardcore, com mensagem, uma cena com uma mensagem forte e vincada, e pronto. E depois tenho um projeto novo, bastante recente, que são os Cicatrizes, que é uma banda de rock, também cantada em português. Embora não seja hardcore, acho que a mensagem acaba por ir bater também, porque foi o que eu aprendi com o hardcore, é as cenas que eu acredito. Basicamente é com estes 2. Então, mas Medo é M.E.D.O. Não vais saber o que é que isso quer dizer. Isso é uma sigla ou como é que é? É assim, isto por muito ridículo que possa parecer, é uma sigla. Só que na altura que nós fizemos a sigla, houve 3 ideias. Pronto. Eu para mim tenho a minha ideia, porque nós na altura tínhamos 3 ideias do que é que a sigla podia ser. Se tu perguntares ao Catarro, se calhar ele diz uma, se perguntares ao Coelho, ele diz outra, mas na altura a ideia com que eu fiquei é que a sigla significa Máquina Educacional de Doutrinas Obsessivas. Isto foi a ideia que eu fiquei. Mas houve bué de situações de movimento experimental do não sei o que, whatever.
Mas pronto, mas acho que neste momento, embora seja uma sigla e tenha os pontinhos, acho que já criámos a identidade de ser, chama-se medo e ponto final. Se tiver pontinhos tem, é uma sigla, se não tiver pontinhos é o medo, isto é assim. Yeah. E quais é que são os planos que vocês têm com os medos agora para os próximos meses, para o futuro mais próximo? Eu quando estou numa banda de hardcore, que é uma cena diferente de qualquer outra, agora parece o Zé falar naquele vídeo dos simbioses, dizer o hardcore é uma cena diferente. Não, mas eu quando estou numa banda de hardcore, para mim o que me faz mais sentido é tocar ao vivo o máximo possível, porque é tocar ao vivo tu transmites aquilo que tu acreditas, é quando tu podes falar com o público. Metes o tema no YouTube, o pessoal só vai se quiser, metes no Bandcamp, metes no Facebook, o pessoal só vai se quiser. Ao vivo não, estão à tua frente, tu estás a falar, se quiseres dizer que vocês não valem nada, dizes, se quiseres dizer que vocês são o melhor público do mundo, dizes, é o teu tempo de antena. E Medo é uma banda que tem algo a transmitir. O Catarro também te levaste bué a sério, está a escrever letras com bastante consciência. E é tocar ao vivo que a gente pode transmitir aquilo que acreditamos. Basicamente é tocar o máximo possível. Gravar e tocar. E já tem datas? Sim, temos 3 concertos já confirmados. Vamos tocar agora com o Urso da Lisboa. Antes vamos tocar ao Bafo com Dog Eat Dog. E depois vamos tocar... Problemas técnicos. Estavam-me a telefonar aqui, mas... olha, era o baterista de Cicatriz, devia saber que... Yeah. E vamos tocar ao Lagoa Rock em Santo André. Yeah. Com um festival com um porradão de bandas. Depois temos aí 3 ou 4 coisas para marcar, mas que ainda não está nada certo. Mas também nós não queremos estar a tocar muito agora sem ter algo gravado. Gravámos um videoclipe e 2 temas para a net, mas queremos lançar alguma coisa física. Por isso, tudo depende dos próximos meses. E Cicatriz também está na mesma onda? Cicatriz, embora seja uma banda mais recente, se calhar já está-se a precipitar no bom sentido um bocadinho mais. Vamos começar a gravar agora na próxima terça-feira. Temos já alguns concertos marcados porque quisemos dar rodagem à banda antes de entrar em estúdio, para a banda ir mais à vontade. E depois de Cicatriz gravar é tentar levar o máximo possível, é bombar ao máximo. Mas por enquanto estou mais preocupado em tocar com Medo. Aliás, estou mais preocupado em gravar com Medo, porque Cicatriz já tem cena orientada, para acho que Medo precisa de uma gravação para dar um saltinho. Está bem. Olha, Rafa, por agora se calhar chega. Nós temos aí pano para mangas para falar, mas acho que foi fixe. Tu vais ter agora ensaio, também o pessoal deve estar aí a chegar. E fica combinado, podemos conversar aqui daqui a uns meses, se calhar, e ver o que é que se passa. A malha final que tu escolheste foi uma malha de X-Ato, a Water, e obviamente vou-te perguntar porque é que escolheste esta malha de X-Ato no meio de tantas outras. Se ainda for a tempo, posso mudar a malha? Podes, claro. Não, eu queria mudar a malha por uma razão muito simples. A Water era, já agora falando um bocado da Water, porque é que eu escolhi, já que perguntaste, a Water foi uma malha do split que eles tinham com o Ignite, uma malha com uma letra bastante forte, mas lembrei-me agora de uma malha que ainda me diz mais, com uma mensagem bué boa, e eu acho que se a intenção também é passar um bocado aquilo que eu acredito e que nós defendemos, eu vou mudar para a New Child, porque é uma letra que fala basicamente de nós não devemos privar ninguém de ser livre e de fazer o que quer ser, o que quer fazer, e cada vez mais tu tens professores que dizem como é que tu deves ser no futuro, tens os teus pais que dizem o que é que tu deves seguir, tens os teus amigos que dizem faz o que eu faço, e acho que a New Child é uma malha, a New Child é uma malha boa da forte que tem lá 3 ou 4 dicas que resumem o tema todo, e acho que a X-Ato foi uma banda que me marcou bastante, e muito do que eu sou hoje em dia, do que eu acredito, foi à pala deles, independentemente de ter seguido o Strategy ou não, whatever, foi uma banda que foi bastante importante. Então, acho que é a melhor maneira de acabarmos aqui a nossa conversa. Este episódio, o primeiro episódio presencial, vamos ver se isto corre bem. Era engraçado agora chegar ao computador e ver que isto não se ouve nada, mas espero que sim. E obrigado, man. E a gente vai falando. Obrigado, eu forcei com o podcast, que isso é mais um veículo de informação, é sempre importante. Então até à próxima. Força.
break. Duh. Psycho! Chegamos então ao final do episódio número 7. Obrigado a todos por terem ouvido. Não se esqueçam de ir ao site da Straight and Alert Records, straightanalert.com. Especialmente prestem atenção à secção dos livros. O Alexis tem cópias da biografia do Harley Flanagan e do John Joseph, de Cro-Mags. Eu já comecei a ler a biografia do Harley, aquilo é uma maluquice. Também já tenho o do John Joseph. Vai ser engraçado ver assim as duas versões da cena. Por isso, se puderem, deem lá um salto, que são as duas bastante boas. Obrigado a todos pelas sugestões para futuros convidados. Vou ter em consideração algumas pessoas que eu não estava ainda na minha lista, outras já falei. É sempre bom receber sugestões. Mesmo sugestões de pessoal que já foi convidado, mas obrigado na mesma. Obrigado por terem ouvido, espero que tenham curtido. Até à próxima. Salad